Abra comigo a sua Bíblia, primeira carta de São Pedro, capítulo 3. Está bem no finalzinho da Bíblia, quase Apocalipse. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3. Nosso tema é o equilíbrio emocional e espiritual da mulher. Nós ouvimos hoje de manhã a necessidade da gente converter costumes, caráter e coração, acolher o lugar do homem na vida da mulher e ajudá-lo, a ocupar bem esse lugar. Depois a nossa irmã Juliana, com maestria e profecia, pregou para nós sobre a essência da mulher, o chamado seu, mulher, a ser a rainha, a reinar, se aceitar como mulher, E todas as virtudes que ela aqui propôs, o apelo de você voltar para casa. E agora nós queremos falar do equilíbrio que isso tudo exige. Sem isso não é possível. E tudo isso exige isso, o equilíbrio da emoção e da vida espiritual. A partir de agora você vai fazer silêncio e vai abrir comigo a sua Bíblia. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3. O texto que vamos ouvir é de Pedro, e São Pedro teve a experiência do casamento, Teve mulher, teve sogra, teve filhos. Então acho que São Pedro tem o que ensinar. Eu vou ler na minha tradução, talvez seja diferente da sua, elas vão se somar. Olhe na sua Bíblia, se você está sem, preste muita atenção. Eu vou ler na sequência, sem parar, do versículo 1 ao versículo 6. Na minha tradução está assim: da mesma forma, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que os que ainda não dão ouvidos à palavra sejam conquistados pelo comportamento de suas esposas, mesmo sem discursos. Versículo 2. Pois hão de observar a vossa conduta casta no temor de Deus. Versículo 3. O vosso adorno, os vossos enfeites, vossa maquiagem, vosso make. O vosso adorno não consiste em coisas externas, tais como cabelos trançados, joias de ouro, vestidos luxuosos, mas, versículo 4, mas na personalidade que se esconde no vosso coração, marcada pela estabilidade de um espírito suave e sereno, coisa preciosa diante de Deus. Versículo 5. Era assim que se adornavam outrora as santas mulheres, que colocavam sua esperança em Deus, eram submissas aos seus maridos. Versículo 6. Assim Sara obedeceu a Abraão, chamando-o seu Senhor. E vós sois filhas de Sara, se praticais o bem, sem que medo algum vos perturbe. Palavra do Senhor. A mulher é convidada a pôr beleza. A beleza de uma casa, quem põe é a mulher. Então olha que bonita vocês estão, todas de danoninho, digo, de rosa. É mulher, se é mulher. A flor, se é mulher. A mulher põe a beleza. A mulher põe o tempero. A mulher coloca a flor com casquinha de tomate em cima da maionese. Isso é da mulher, isso é do feminino. O mundo necessita do feminino, a igreja necessita do feminino. Então a beleza é muito própria da mulher. E a beleza atrai. Não é isso? A beleza atrai. A gente vê tantos casais onde evidentemente a mulher é mais bonita que o homem. Porque a beleza é algo muito importante na mulher. É o que às vezes faz o homem olhar, querer se interessar e se aproximar. Claro que a beleza também importa para o homem. Mas a mulher tem uma capacidade de enxergar a beleza em valores, em outras coisas, não é isso? Pois muito bem, a beleza combina com a mulher, sim ou não? Mas, a palavra que nós ouvimos aqui hoje, São Pedro está dizendo a você, mulher, cuidado para você não apostar todas as suas fichas naquilo que de fato não é a beleza. Porque a beleza física, ela é importante, ela tem um lugar, mas ela é passageira e muitas vezes ela é oca. Talvez de vez em quando você tem esse tipo de notícia, A gente que é padre, de vez em quando tem esse tipo de notícia. Fulano está traindo a esposa. Fulano traiu a esposa. E várias vezes eu já vi homem trair a esposa com mulher mais feia. Você não acha um mistério isso? É porque às vezes, dentro de um corpo bonito, cheio de botox, todo repuxado no bisturi, é porque às vezes num corpo que ganhou glúteo, mora um ser vazio, mora um ser difícil de ter perto. Então São Pedro está aqui convidando a um cuidado no que é que de fato consiste a beleza na alma. E claro, uma alma bela se externaliza, sim ou não? A alma bela se externaliza em questões externas. Mas a palavra aqui, o nosso tema é esse, o equilíbrio da emoção e da vida espiritual. Coisas que deixam uma mulher bela na Bíblia. Submissão e castidade no temor. A palavra submissão, na língua portuguesa, ela é ruim, ela é dura. Ser submisso. Submissão vem submício, suporte de mício.
É o suporte de uma missão. Portanto, numa família funcional, ela não precisa ser perfeita. Uma família funcional, quem é que dá a missio? Missão, destino, norte. O que queremos? O homem. E quem é a mulher nesse jogo? Ela é o suporte dessa missão. O homem é como um tronco. É onde está a seiva. Quem é a mulher? A mulher é o galho que leva a seiva, que está lá na raiz, para as folhas e para os frutos, para os filhos. A mulher torna acessível a seiva masculina, até mesmo dentro de uma paróquia. Uma paróquia é boa ou ruim na qualidade das mulheres que tem, não necessariamente do padre que tem. E tem muito padre bom com a língua de fora querendo sumir. Porque não tem as mulheres virtuosas que eu tenho em Alto Piquiri. Eu bati hoje cedo, agora eu estou assoprando. Mas veja, e isso aqui é importante para nós. Submissão, ser suporte, é isso que é submissão. Ser suporte e não rival. Ser suporte e não competidora. Ser suporte e não rivalizar com. Ser o suporte. Acontece que a palavra submissio está em latim. E esse texto não foi escrito em latim, ele vem do grego. E no grego, a palavra que Paulo usou para falar da mulher, e que Pedro também usou para falar da mulher como submissão, essa palavra submissio, no latim já, que vem lá do grego, é uma palavra usada para o culto judaico. Lá no templo, quando o sacerdote ia levar e derramar a água e o vinho da oblação e os pães da propiciação que ele tem que oferecer a Deus. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, no mesmo lugar, oferecia o sangue do cordeiro pascal sobre a arca, sobre um altar. E esse altar tem uma tampa, tem um suporte. E São Paulo e São Pedro usaram essa palavra que significa tampa e suporte de altar onde é derramado sacrifício para falar de quem é a mulher dentro de uma casa. Isso é profundo demais. Se você tiver com outro interesse que não seja me ouvir, me olhar, você não vai entender e vai perder. Veja se você está extremamente focada em mim agora, com celular, com garrafinha, com sei lá o que está fazendo. Eu vou de novo. A palavra que nós ouvimos aqui vem do culto judaico para expressar a missão da mulher. Havia um suporte, uma tampa sobre o qual o sumo sacerdote ofertava a Deus o sacrifício do povo e dele mesmo, a carne dos animaizinhos, o pão, a água e o vinho da propiciação, nesse submício. Portanto, numa família funcional, o homem é sacerdotal, ele é sacrificial. Ele trabalha, ele se esforça, ele reza, ele traz um norte para essa casa, ele está se sacrificando. Ele não está pegando as novinhas, ele não está trocando de carro à torta e à direita. Ele não está comprando vara de pescar para o peixe que ele nunca consegue pegar, porque o menino precisa ir no dentista, o outro precisa não sei o quê. O homem é chamado a ser sacrifício. Sacrifício. Mas onde é que esse homem vai derramar esse sacrifício? E aqui está o lugar da mulher. A mulher é quem acolhe o sacrifício da família, a oferta daquela casa como suporte. O sacrifício não pode cair no chão. O sacrifício não pode derramar no chão. O sacrifício não pode ser colocado sobre qualquer tampa. Precisa de uma tampa sagrada. Você, mulher, é a tampa sagrada do sacrifício da sua casa. E aqui, filha, entra, sabedora disso, a partir de agora, um esforço novo, alegre e convicto de você ser mais santa e mais madura, como cristã, católica e como ser humano. Porque esse é o seu lugar. Ser o suporte de uma missão. É você que acolhe o sacrifício e o esforço do homem, do esposo e da família. É um lugar santo. Porque é da mulher. Ouve o choro, a reclamação. Ai mãe, o pai tem hora. E aí o pai, esses meninos têm hora e você está no meio. Você é a tampa, você é o suporte sobre o qual um sacrifício está derramado. Uma mulher que é suporte, ela é bonita. Amém? 2. Na conduta casta, no temor de Deus. A castidade, aquilo que hoje está na moda falar, graças a Deus está na moda, que é a modéstia. A mulher precisa parecer mulher. Correto? Às vezes as meninas falam assim, ai padre, porque os meninos hoje em dia não querem nada com nada, sabe? Eles não veem assim, tipo, o nosso coração. Mas como é que vai ver o seu coração, filha? Até ver o seu coração, olha o tanto de teta que tem aí. Umbigo para fora. Shortinho, como é que vai ver o coração? Nem dá tempo dele ver o coração, ué. É muita curva antes do coração. Castidade, começa aqui, ó. Você parece, mulher, no jeito de falar, sentar, gesticular, chorar, brigar, elogiar. Você precisa parecer mulher. Você precisa ser feminina.
no cuidado com o próprio corpo. Sem o culto ao corpo, cuide do seu corpo. Vai ao médico, toma as coisinhas lá. Ah, eu tô gorda. Então investe nos vestidos preto longo, que afina. Aí tá gorda, compra aquela calça de cós baixo, que é para cair a pelanca. É, porque eu tô gorda, porque eu tô feia. Numa dessas, se mudasse a calça, tomava só metade do Rivotril. Ajuda, você precisa ser sua própria amiga, você precisa trabalhar o seu próprio favor. Castidade, ué. A senhora está assustada? Ser mulher, parecer mulher. Ponto 2 dentro da castidade. O correto uso da sua beleza e da sua expressão corporal. Quando que uma mulher é casta e modesta? Quando eu, que sou homem, ao olhá-la, não tenho outra coisa para ver nela a não ser o seu rosto e semblante e pensar, que mulher de cara boa, que mulher de cara feia. Sempre que um homem, ao olhar para uma mulher, ele tem outras coisas para ver, essa mulher não é casta e não é modesta. Isso vale para os homens também. Sempre que uma mulher, ao olhar para um homem, tem coisas nele que a desviam do semblante dele, ele também não é casto nem é modesto. É instrumento de pecado. E todo pensamento impuro, consentido, é grave e mortal e precisa de confissão. Os homens não estão aqui, vou ficar só com vocês então. Quantos homens você tem levado a pecar? O seu corpo é do seu marido, caso você tenha marido. É isso. Não só no sentido do toque, da posse e do ato, no sentido do desejo. Um outro homem não tem que achar que o seu busto é bonito, feio, grande, pequeno, é silicone ou é seu. Essa informação não é para outro homem, a não ser para o seu homem. E seu homem é a outra palavra para dizer marido. Então, sempre que uma mulher tem qualquer outro estímulo para o homem que não seja o seu semblante, quando você foi tirar a RG, você levou uma foto 3x4 do bumbum, do rosto, a nossa irmã pregou aqui, como é que a máquina no aeroporto sabe que você é você e não é um terrorista? Você precisa colocar o olho, senão você não passa no aeroporto. O olho. Isso aqui diz muito de nós, não diz? Não. Ou sim? Ah, esse silêncio é fome, é susto? Acho que é a expectativa, que será que vem pela frente? Castidade. Então, a submissão, ser suporte, ser dócil, não ser rivalizante. 2, a castidade. Parecer-se com uma mulher, que é o seu caso, você é mulher, devia se parecer com uma. 2, a expressão física, corporal sua. Você não tem que atrair olhares de outros homens. Então veja bem qual é o ângulo que você usa para fazer stories, para fazer selfie. Entende? Para tantas coisas. Vai sair na rua fazer uma caminhada, calça leg é mais confortável, ótimo, coloca uma camiseta comprida. Ninguém precisa ver o arco. Só o seu marido. Aí para o seu marido é aquela coisa, escangaiada, frouxa e bege. Foi o que ele me falou essa semana ali que eu atendi ele. Castidade, modéstia. Isso, não é que você é sem vergonha. Volta comigo, não é que você é sem vergonha. É que você é carente, você é boba, você não entende a vida espiritual. Qual é a necessidade dos homens ficarem te olhando? É que você é idiotinha, você acha que com isso, os elogios que as suas amigas te dão são verdadeiros e não são. Ai amiga, que corpão, nossa, que linda. Sempre que uma mulher fica um tanto quanto vulgar na rede social, beicinho, nananana, pega os comentários embaixo. Nunca tem um homem comentando. Ele vai chamar no direct. Mas os comentários são todos de mulheres. E não existe coisa mais falsa que comentário de mulher para mulher. Não tem. Nossa, que linda. Nossa, gatona. É? Na hora que ela escreve assim para você, linda, gatona, ela já chama a outra amiga no zap e manda um print e fala, olha que kenga. Olha que idiota. Isso é uma vagabunda, casada, não sei o quê. Por isso que eu não chamei ela para vir tomar café aquele dia. Você acha? Mulher que se mostra fatal demais vai provar o amargo da solidão. Você não quer uma gostosona tomando café com você e o teu marido. Você quer? Não quer. Ensina isso para tua filha. Porque quem não tem projeto, projeta. E aí você projeta na sua filha uma Barbie sexy, que no fundo você queria ser, mas não pôde, porque nas gerações passadas o teu pai te moeu no cacete, te segurou no cabreço, mas eu conheço umas velhas no piquiri que se não fosse um pai bravo, você era louca. Porque agora na hora de educar filha e neta, fala, não, corpão lindo que você tem, filha, tem que mostrar mesmo. Ensine isso para sua menina. Se ela for a fatal, a gostosona, ela vai ser sozinha. Mulher não gosta de ter amiga gostosona, não. Você quer a gostosona ir não tomar café com você e o seu marido? Você quer convidar a fatalzona para ir lá na sua casa? Você quer? Você não quer?
Castidade. Dentro ainda da castidade. O sexo foi feito para o matrimônio. Dentro ainda da castidade. Não vale tudo. O corpo tem finalidades. Algumas coisas foram feitas para o sexo, especificamente. Outras partes do corpo foram feitas com algumas sensibilidades para proporcionar e preparar para o ato sexual. E outras coisas foram feitas só para fazer cocô mesmo. O corpo tem finalidade. Tudo que não é natural não é moral. Entendidos? Estamos? Olha o meu advogado aqui falando. Mas você precisa saber disso. Tem muita mulher que sofre com essas coisas, porque o marido é louco, mas tem homem sofrendo na mão de mulher também, viu? Calma. Volta. Entendemos o que é castidade, sim ou não? E aí sim, a vida casta dentro do matrimônio comporta o exercício da sexualidade. Talvez o sexo sempre produziu pecado na sua vida. Por quê? Porque quando era solteira não podia fazer, fazia. Agora é casada, tem que fazer, não faz. Quando é que o sexo vai parar de ser motivo de confissão na sua vida? Então, santificar essa área da vida. Submício, castidade no temor de Deus. Tudo isso por quê? Porque nós somos recalcados, patriarcais, judaico, não sei o quê. Tudo isso por amor e respeito a Deus. Eu quero ser amigo de Deus. E não vai ser esse assunto que vai me tirar dessa amizade. Amém? Aí Pedro continua. O que mais ele falou, meninas, ali? E o vosso adorno, eu não sei como é que está na sua Bíblia, se é adorno, se é enfeite, mas você entendeu, é a maquiagem, é a produção visual da mulher. A mulher se produz, não é isso? O vosso adorno não consiste em coisas externas. Ele não disse para não ter coisas externas. Precisa ter coisas externas. Mas não consista em. Não faça disso a sua maior aposta. Não consista em coisas externas. Aí na minha Bíblia ele dá exemplos, a sua tradução talvez seja diferente, mas ele vai dizer, tais como, para a época, né? Cabelos trançados, joias de ouro, vestidos luxuosos, peeling, botox e não sei tantos métodos que tem hoje. O Brasil é o país do mundo que mais roda dinheiro com cirurgia plástica do mundo. É a luta contra o óbvio, é a luta contra o tempo, é a luta contra o que tem que ser. Todo respeito do mundo, filha. Vigia sobre isso. Sabe, se cuida, toma colágeno, tudo bem. Faz uma limpeza nos dentes, né? Depila, tal. Mas é tão bonito uma mulher que vai se tornando uma senhora elegante, que sabe se vestir. Não fica lutando demais contra isso, que daí a gente vê que você foi refeita. Nossa, não. Dá até dó. Vossa beleza não consista nessas coisas. Consistência. Já fez um pão, já fez bolo, já fez pudim, não deu consistência. Ou seja, os ingredientes estão ali, mas não tem consistência. Não tem certas receitas que tem que bater até dar consistência. Então que a beleza consista no quê? E isso aqui deixa uma mulher bela. Isso aqui deixa a mulher que não ganha o Miss, qualquer coisa mais bonita que a Miss. Não nessas coisas, mas no que deve consistir a beleza da mulher. Na minha Bíblia diz, eu estou no versículo 4, e aqui está grifado de verde palmeiras, olhem na sua Bíblia e vejam o que está escrito aí. Mas na personalidade. É a sua persona, é a sua personalidade que te deixa bela. Mas na sua personalidade, que se esconde lá no coração. É o que vai no coração que te deixa bonita, que te põe para fora de um modo belo. E aí ele vai dizer duas coisas. Escondida na personalidade que se esconde dentro do coração, marcada, tem uma marca, tem um distintivo próprio, tem uma característica, marcada pela estabilidade de um espírito suave e sereno. Isso é precioso diante de Deus. Vamos lá comigo, estabilidade de um espírito suave e sereno, é assim que está na minha Bíblia. Diga comigo, ser estável. Mulher, você precisa ser estável. Você não pode ser um campo minado. Já viu um campo minado? Já assistiu em filmes, essas coisas? O sujeito nunca sabe onde está a bomba. Ele não sabe. Ele não sabe quando vai explodir a coisa. Ser uma pessoa estável. E talvez para ser estável você precise fazer algum curso sobre os 4 temperamentos e identificar quando é que é a fleuma, quando é que é a ira, quando é que é o sanguíneo, quando é que é a melancolia que está agindo em você. Talvez para ser estável você precisa tomar um remedinho. E talvez para ser estável você precise de terapia semanal. Algumas mulheres, elas são um abismo, um oceano de palavra, informação e maluquice. Você precisa se organizar por dentro. E talvez não é com seu marido que você vai conseguir fazer isso, não. Então paga alguém. Ah, mas é caro. Não troca de Honda Bis, não troca de celular, pinta aquela parede só no outro ano. Passa um ano indo no psicólogo certinho toda semana para você ver só, se você não pode encher as paciências até do padre.
Mas tudo é difícil e custa caro, você já reparou? E sim, meus irmãos, tudo que vale a pena custa caro, custa tempo e exige renúncia. Você precisa investir nisso aí. Teu marido não te aguenta, teus filhos não te respeitam, você sente um vazio. Se eu te falar, por que não vai no psicólogo? Uns 6 meses, eu conheço uma boa para te recomendar. Não, tá caro. Mas tem que ser barato por quê? Por que deveria ser barato? Investe, ué. Para de pedir comida fora e paga a terapia. Uma pizza a menos por semana que você pede com 2 coca, dá R$90. É 360 no mês. Se você for no psicólogo de 15 em 15 dias, você fala, nossa, tem que ensinar tudo. Ah, meu Deus. Ah, me faz um pix depois. Não faz não, faz para sua psicóloga que você vai arrumar, que você está precisando. Um espírito estável. Aí cada um é que sabe por que não é estável, o que desestabiliza ou não sabe. O problema às vezes nosso, minha gente, é que a gente não identifica a gente mesmo. Quem está com CC não percebe. Quem está com feijão no dente não percebe. É alguém que fala, né? E às vezes a gente tem uns pontos cegos assim, que chegam a ser humilhantes para nós mesmos. Mas a vida vai mostrando, você vai se percebendo. Mas a nossa irmã pregou, é o dia inteiro, vendo a polêmica do doce de leite, a CPI das Betes. Vai para o YouTube, os melhores psicólogos, psiquiatras e padres e pregadoras e pregadores estão de graça no seu YouTube. Mas o dorama, você consegue assistir mais um episódio sendo tarde. A minha homilia, você terminou o dia e não assistiu. Percebe? Mas olha o que Pedro está dizendo. Mulherada, a vossa beleza está num espírito estável, numa personalidade estável, que tem 2 características, espírito suave e sereno. A Juliana pregou aqui com toda a razão. Um homem, quando tromba com um homem, vai dar briga. E às vezes você não é mulher, às vezes você é um homem. Você se impõe diante do seu marido como um homem. E um homem, quando sente outro homem falando alto, de fato, vai sair no braço, porque ele é homem. Ele não vai recuar. Sabe esse teu jeito picuento, exigente, você não põe ponto final, as suas brigas não acabam. Esse jeito hipercrítico. Mas por que não passou na padaria primeiro, antes de ir no mercado? Sabia que eu queria pão? Eu não sei, amor, que eu passei para pegar o carro. Tá, passou para pegar o carro e não desconfiou que ia acabar o pão. E você não para, você não termina isso nunca. E é sempre essa fala de coicezinho. Pá, pá. Um homem normal da cabeça, se um outro homem dá um coice, um chute nele, vai ter revide. Você que é mulher entende isso. Você vê o seu filho na escola apanhando e não fazendo nada, você acha ruim. Você fica até preocupada. Padre do céu, ele apanha na escola e não revida. Eu acho que esse menino não é homem. O que você espera do teu menininho se um menininho pegar e chutar a canela dele no recreio? Ele chute de volta, confessa. Você vive chutando a canela dos homens da sua casa, você acha que você vai levar o quê? É por isso que vira essas brigas. Olha o que a palavra está dizendo. Espírito suave. E ser suave não é ser boba. Ser suave não é ser tonga. Mas um espírito que seja suave. Menos palavra. Menos grito. Menos ardume. Suavidade, filha. Aí de novo, você escuta essas coisas e fica. Não sabe a vida que a gente vive. E de novo a Juliana, olha a minha responsabilidade de pregar depois dessa manhã. De novo ela matou a pau. Não é que é difícil, é que você não quer. Você precisa querer essas coisas. Se for para você ouvir a palavra e fazer assim, com todo carinho no meu coração, por que você veio? Por que você não vai embora? A palavra confronta todos nós. Espírito suave, filha. Parece uma onça, jaguatirica. Muitos homens vão ficando quietos e silenciosos por causa disso. O cara nunca sabe de onde vem o tiro, ele vai ficando quieto. E tá bom amor, e tá bom amor, e tá bom amor, tá bom amor. E o exercício constante do desculpa meu bem, ele acha que desculpa, porque sobrou. E uma mulher assim, ela vai ficando feia. Ela vai ficando indesejável. Percebe? Quem que quer um trem desse? Assim como as posturas muito equivocadas do masculino também afastam a mulher. Uma vez eu ouvi de uma mulher, padre, meu marido reclama que a gente não tem mais intimidade conjugal, mas eu não tenho vontade nenhuma. Padre, eu perdi toda a minha atração, desejo por ele, padre. Eu tenho que tratar ele como se ele fosse meu filho, meu marido. Aí dizendo todos os defeitos do marido. E resumiu ele assim, ele é um bebezão. Eu tenho 2 filhos, um homem, uma menina e o meu marido para cuidar. Aí ela pegou e falou bem desse jeito, padre, como é que à noite eu vou tirar a roupa e me lançar sobre alguém que eu sinto que é meu filho? Ele não é homem, eu acho que ele é meu filho. Não tem coisa no homem que desestimula a mulher, sim ou não? Mas tem coisa na mulher que desestimula o homem. Às vezes o teu marido está distante, não é porque você tem uma pelanquinha aqui. Não é porque eu sei lá, deu uma caidinha. Tem que levar, não, você brinca. Mas por que ele não quer fazer isso? A senhora não é uma pessoa desejável. Fala para sua amiga do seu lado assim, seja desejável, querida.
E isso não tem a ver com fantasia de sex shop, não. É ser desejável. É ser agradável. É ser amiga. Sim ou não? Tá entendendo, sim ou não? Fala, ainda bem que eu vim. Vamos voltar? 1, 2, 3, voltamos. Essa vai precisar de outro 1, 2, 3, né? Vai. 1, 2, 3, voltamos. Espírito suave. Isso é próprio da mulher. Isso combina com a mulher. E sereno. Coisa preciosa diante de Deus. Serenidade. Ai, que gostoso. Tava um calor, graças a Deus, serenou. Serenou. Serenar. Ser serena. E claro, nem sempre é fácil ser uma pessoa serena. Mas aí, queridas, vamos pensar em bons exemplos de serenidade, né? Vamos pensar a serenidade. E a serenidade, ela é filha da fortaleza. Ninguém é sereno se não é forte. Entende isso? Um carro que tem um motor muito fraquinho, se você colocar muito peso para carregar, ele até carrega, mas não é sereno. Você escuta de longe. Por quê? Porque ele não está preparado para aquele peso. Ele não tem fortaleza para carregar aquele tanto de gente, por exemplo. Sim ou não? Então o que é essa serenidade? Ela vem da onde a serenidade? Ela vem de uma outra virtude, de um dom do Espírito chamado fortaleza. E o dom da fortaleza, que é um dos 7 dons do Espírito Santo, ele é o quê? O dom da fortaleza me ajuda a aguentar pancada, peso, mas não só. O dom da fortaleza não é só para você carregar a cruz. O dom da fortaleza é aquilo que te capacita para ir em direção ao bem que é áspero de ser alcançado. Nós precisamos fazer força para carregar a cruz, para aguentar situações da vida. Você precisa ser forte, sim ou não? Mas você também precisa ser forte para ir em direção ao bem. Sua filha não quer desistir da faculdade de novo? Sempre que ela chega no meio do 2º ano, ela não quer desistir? Falta fortaleza. Aí não sei, está com dúvida. Está com nada, você não sabe nada, então termina esse. Pelo menos termina alguma coisa na vida. Mas ir buscar o diploma não é coisa fácil, é áspero. Mais 2 anos, estudar à noite, chega tarde. Precisa de fortaleza. Quem tem fortaleza consegue ser sereno. Carrega o peso sem gemer, sem fazer tanto barulho. E Pedro está dizendo, você quer ser bonita, filha? Então aprenda serenidade, fortaleza e estabilidade. Por que temos dificuldade com isso? Ponto 1, porque somos carnais, filhos de Adão e Eva. Precisamos todo mundo se converter. Ponto 2, porque estamos desfocados. Desfocados. A Juliana pregou ali com maestria. Quantas mulheres não veem alegria, gosto e sabor em casa, nas coisas da casa. Isso para você é uma tortura e tudo mais, correto? Então veja. Nós estamos num mundo, gente, que tem uma tentação que os mais antigos não conheceram, que talvez até 10 anos atrás nem eu nem você conhecíamos. Distração, desfocar. Hoje, com essa tela, nós não estamos mais aqui agora. Correto? Antigamente, para você se divertir, você tinha que sair de casa. Você tinha que ir em algum lugar. Antigamente, para você ter acesso ao corpo nu de um homem ou de uma mulher, você tinha que comprar uma revista em tal lugar, no horário que ninguém vai ver. Hoje, está aqui. E aí a gente não está mais aqui. E se eu perguntar para você assim, você ama o seu filho? O que você me responde? Sim ou não? Mas você ama ser mãe? Nem todas amam ser mãe. Eu amo meu filho, mas não amo maternidade. O seu marido ama você, só não ama ser esposo. Tudo que o ser esponsal exige dele é chato. E sim, às vezes a gente precisa se adequar, se esforçar, nem tudo é gostoso. Mas é muita falta de foco. É muito desfoco. Vive a vida do outro. Não vive aqui agora. A Juliana falou, o menino joga 4 horas de videogame por dia. Meu Deus, isso é meio período de serviço. Gente, 4 horas é um turno escolar. 4 horas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vezes 4 anos, você vira engenheiro. 4 horas por dia. 5 dias da semana só, tira o sábado e o domingo. Vezes 4 anos. 4 anos é eleição para presidente de novo, é ano que vem. 4 anos é outra Copa do Mundo. Uma pessoa vira engenheiro, vira psicólogo, vira professor, faz um curso de teologia, aprende a falar outra língua com fluência. E a vida passa. E a pessoa está atolada. E aí a vida que se impõe aqui, agora, essas coisas que estão diante de mim para eu fazer, é nisso que está a minha alegria e minha cura. Elas se tornam chatas, enfadonhas, porque comigo. 90% das suas perguntas vêm do seu celular. Se não tivesse celular, você não fazia 90% das perguntas que faz. Então, o foco. Mas veja, mulher, essa estabilidade exige organização, exige projeto. Aquilo que a Juliana pregou, você precisa voltar para casa, você precisa voltar para você mesma. Quem é você?
Você não vai ser julgada no juízo final e vai para o céu, vai para o inferno, porque conseguiu ou não conseguiu emagrecer 7 quilos. Isso não vai estar no juízo final. Não vai estar no juízo final se você fez mais uma pós. Vai estar no juízo final outras coisas que às vezes estão negligenciadas. O seu matrimônio, os seus filhos e a sua santificação pessoal. E aí Pedro está dizendo, você está gastando um dinheirão. Você está fazendo de um tudo, mas você é feia. Não dá vontade de chegar perto. Às vezes seu marido não quer te beliscar, não. E não é porque tem aqui ou tem ali. É porque está faltando algumas coisas que tornam uma pessoa desejável. Fala para sua amiga de novo, seja desejável lá na sua casa. Exemplos dessa serenidade, exemplos dessa fortaleza. Nossa Senhora, quando perde o menino Jesus no templo, adolescente nenhum é gente. Até o menino Jesus aprontou essa. 3 dias, de vez de mandar um zap falando onde está, esqueceu o carregador do celular, sumiu por 3 dias. Nossa Senhora quase morre, São José quase morre. Mas o que a gente vê na cena do Evangelho? Uma mulher serena e firme quando perde Jesus. Se é você, faria o quê? Saia nos tapas com São José na frente do templo todo para ver. Que pai é esse que ele não corre? E o moleque indo sendo atropelado, vai buscar teu filho. A serenidade e a fortaleza de Maria. Aos pés da cruz. Você acha que Maria não queria arrancar Jesus da cruz? Mas ela não podia fazer isso. Não está no alcance dela. O que ela fez? Desmaiou. O que ela fez? Sustentou o filho com os olhos, com o silêncio, com o semblante. Ficou com ele até o fim. Serena e forte. Só que isso exige oração, foco. E metanoia, mudança de mentalidade. Uma nova cultura dentro de nós. Filha, você foi feita numa cultura de novela. E de refrão de música de sofrência. É muito refrão de música sertaneja com muita novela no pano de fundo da sua existência. Por isso que às vezes ser sereno e forte exige o quê? Metanoia. Você precisa mudar ideias. E como é que muda ideias? Ouvindo agora todo dia Juliana Rachid na sua casa, no seu Instagram. Se sobrar tempo, escuta eu também na minha homilia lá. Dá um joinha, dá um like lá. Compartilha. Moisés Rocha. Eita, benção de Deus. Eu vi um homem agora na Canção Nova testemunhar para Moisés, depressão, síndrome do pânico, encontrou pregações do Moisés Rocha, eu sei que a maioria de vocês conhece, falou assim, nossa irmão, você salvou a minha vida, como você me anima, porque eu tenho esse tipo de luta dentro de mim ainda, de dificuldade. Falou assim para ele, Moisés, quando você pega aquela toalhinha que você bate assim e bate dentro de mim, me anima, me cura. É isso mesmo, Moisés. Bate a toalhinha. Para ir mudando o imaginário de fundo. Nós temos um imaginário de fundo, quando a vida nos aperta, a gente revela. Apertou um pouquinho, você solta. É, a escrava velha aqui só serve. Esse é o teu pano de fundo. Te apertou um pouquinho? É, o mundo é dos espertos. Bateu, levou. Esses são os seus panos de fundo. Nunca sai um versículo bíblico daí. Nunca. Esse é só o teu pano de fundo. Então, queridos, nós precisamos mudar algumas ideias para buscar serenidade e fortaleza e estabilidade emocional. Não é fácil a estabilidade emocional. Eu sei que muitas pessoas vivem em famílias difíceis, filhos difíceis, marido difícil, condição financeira não está fácil. Aí você está naquele dia, está com cólica. O carro quebrou, tem que ir de ônibus. Aí choveu, molhou para ir para o ônibus. A vida não é brinquedo. Eu sei que não. Mas essas coisas são possíveis, só que elas exigem foco e metanoia. Vamos pensar Nossa Senhora nas bodas de Caná? Filho, eles não têm mais vinho. Diante de uma situação, de um drama, de um pampeiro, de uma correria. Mas quem deixa faltar o vinho? Nossa Senhora vai lá e resolve um problema. Resolve problema. Isso, resolver problemas, faz o céu se abrir sobre nós e nos abençoar. Amém? Resolver problemas abre portas em todas as áreas da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta para você, todo mundo prestando atenção em mim. Você resolve problemas? Vamos aprofundar um pouquinho. A pessoa que tem o dinheiro que você não tem, a caneta que você não tem, a chave da porta que você gostaria de passar, ela te enxerga como uma mulher que resolve problemas? Se a resposta for sim, coisa muito boa está vindo para a sua vida, até financeira. Você precisa ser uma pessoa que resolve problemas. Só que todas as vezes que você é convidada para resolver problema, você xinga, pragueja e vai no zap falar mal da menina que não vai cumprir a escala e por isso você de novo tem que cumprir a escala. Você está sendo vista como uma pessoa que resolve problemas. E todo mundo que é visto como resolvedor de problema vai prosperar na vida. Eu não estou onde eu estou porque eu tenho o peitoral definido, meu irmão. Eu estou onde eu estou porque eu resolvo o seu problema. Ou não? Por que você está aqui? Porque eu resolvo seus problemas. Eu estou disponível através do tempo que eu dedico a isso. Você precisa resolver o problema dos outros. Lá onde você trabalha, você resolve o problema? Você é vista como alguém que resolve o problema? É, mas resolve como? Xingando, dando bicuda? Fazendo inferno pelas costas?
Percebe? Nossa Senhora resolveu um problema, fecha parênteses. Outra hora eu faço uma pregação sobre a bênção de resolver problemas. A gente fica pedindo para Deus, para a vida melhorar. O que Deus vai fazer? Deus vai mandar o problema dos outros para você. E é nos problemas que você resolve, que está o emprego que você não tem, o dinheiro que você não tem, o relacionamento que você não tem, a amizade que te falta, tudo que você não tem está num problema a ser resolvido. Mas você é feio de açúcar? Coisinha chata. Eu vou até virar de costas, pode beliscar aí. Quem está do lado fala assim, olha o padre falando de você, amiga, ele encafifou com você hoje. Ai que dó que eu tô. A serenidade, a suavidade de Maria, quando perdeu o filho, aos pés da cruz, nas bodas de Caná. Exemplos negativos. É uma pena que você não lê Bíblia. E eu também aqui não tenho tempo para aprofundar. Eu estou obedecendo ordens aqui, você vê. Mical, a esposa de Davi. Ô, trenzinho nojenta, essa Mical, a esposa de Davi. Nojenta, chatinha, o tipo que a Juliana pregou, a mulher da torre a ser resgatada. Nojenta, ela não cooperou com Davi nunca um segundo. E aí Davi, depois de perder a arca, né, que ficou 3 meses, aí quando volta com a arca, Davi compunha salmos, ele era músico, ele era o rei, ele foi lá, arriscou a vida, está trazendo a arca, um momento de alegria, o Davi quer ser celebrado. Como é que está a Mical? Está na janela. Nossa, que demora, hein? Ô amor, eu fui buscar a arca lá, os meninos estavam voltando. Mas não podia ter chegado antes? Bela figura de rei, hein? Um rei dançando na frente da arca. Precisa de dançar na frente da arca? Não está vendo que eu estou esperando? Porque eu estou aqui desde as 4. Na Bíblia que você não lê, diz que Deus secou o ventre dela. E ela se tornou infrutífera, porque é azeda. Pô, teu homem chegou todo felizão, todo alegre, ele conquistou a arca. Você não precisa gostar da arca, só valoriza a alegria que ele trouxe. Teu marido às vezes não chega com aquele peixe. Ó, amor, que eu peguei. É o que eu peguei, amor. Ele chega suadão, né? Gordão, suadão. Tira aquela chuteira que parece um queijo podre. Aí ele já vai andando de meio e tudo. Ô, amor, tudo bem, amor? Então, juntinho, vou tomar um banho. Ai, meu Deus! Vai lá pra fora! Teu marido. Ele podia estar no sofá depressivo. Ele podia estar morto. Ele está vivo. Se animou de jogar uma bola. Ele chegou e falou, oi, amor. Caramba. Pera aí que tem mais um caramba. Caramba, velho. Essa Mical nojenta. Só que Davi quis casar com ela. Quando estava lá o gigante Golias e Davi não era nada, Davi perguntou assim para o povo, o que o rei Saul vai dar para quem matar o Golias? Isenção de imposto, vai morar no templo, pode trazer a família e vai casar com a sua filha Mical. Quando ele ouviu Mical, falou, hoje eu mato esse Golias. Então Mical deveria ser com certeza muito bonita, fisicamente falando. Depois dessa, filho, Davi foi arrumar outras esposas. Mical, um exemplo negativo para nós. Né? É um mau exemplo para nós. A esposa de Jó. Ô mulher terrível. O Jó ficou pobre, leproso, perdeu os filhos, tudo num dia. Ela também, claro, mas tudo recai sobre Jó, né? E tudo, os amigos de Jó torturando Jó com perguntas. Essa mulher não dá uma bola dentro, cara. Nervosa, antipática, blasfema a Deus, já, irmão. O que adiantou você rezar, né? Você quer o bom? Você quer o bom? O cara tá se coçando todo de lepra, bicho. Entende? Para ajudar, o time dele perdeu de novo. O homem não está num bom momento, mas a esposa de Jó, sangue do cordeiro. Não é complicado? Diferente de outra mulher que está na Bíblia, Abigail. Abigail é a esposa de Nabal, e a Bíblia diz que Nabal era um homem perverso, destemperado, e falava igual um maluco. Aí um dia Davi, o rei Davi, que já tinha cuidado e protegido a região onde Nabal morava, dos piratas que roubavam ovelha, vamos colocar piratas que roubavam ovelha, Davi um dia sabe que no Nabal está tendo um banquete, e ele está com o exército dele, ele fala assim, acho que eu vou lá pedir para o Nabal mandar uma janta para nós aqui, porque eu já fiz tanto favor para esse homem, de graça ele vai mandar alguma coisa. Mandou emissários falar com o Nabal, chegou lá Nabal, aquele homem ignorante. Davi? Quem é Davi? Quem é esse rei, filho do fulano? Então ele sabe quem é Davi. Fala para ele que hoje não tem nada para ele aqui, não. E os caras levou e falou, Davi, o cara perguntou assim, quem é você, quem é teu pai? Você não sabe quem é você, não. Davi ficou surtado. Falou assim, que Deus me rache com um raio, se amanhã de manhã, Nabal e a casa dele não tiver passado no fio da espada. Que Davi é guerreiro. A Abigail, mulher do Nabal, já viu esse filme antes, falou assim, pelo amor de Deus, o que você foi fazer, homem? Você é louco. Davi tem o maior exército, o cara te fez favor, é assim que fala. Abigail vai lá, prepara as marmitas, um monte de comida, ouro, pega alguns empregados, escondida, bota nos camelos e vai em direção a Davi. Quando Davi vem vindo, furioso, fala, hoje eu mato. Ela se ajoelha e fala assim, ó meu rei, perdoa o meu marido.
Não faça isso que você quer fazer, porque Davi ainda não era rei oficialmente, né? Porque eu acho assim, rei, posso estar errada. Você não vai querer ser coroado rei com o sangue de tantos homens nas suas mãos diante de Deus. Não, mas só acho também. Era a comida que você queria, eu trouxe, esquece. Tararara. E Davi muda o que ia fazer. E volta para trás. A Abigail volta. Quando ela chega, o marido dela estava com a notícia que o Davi estava vindo com um exército. Só que ele já tinha ido dormir. Ele passou tanto medo naquela noite que no outro dia de manhã ele acorda, infarta e morre. De medo. Não deu tempo dele saber que a mulher tinha consertado a situação dele. O que acontece com a Abigail? Davi descobriu que ela ficou viúva. Falou, ela fala bem, ela é conciliadora, ela me elogia, ela é inteligente. Acho que cabe mais uma mulher nessa casa. Foi lá e casou com a Abigail. Faz um carinho na cabecinha da Abigail. Falei, filha, Deus te dê sabedoria, viu, minha querida? Você quer ver o que é uma mulher igual a Mical, igual a esposa de Jó? Abre comigo Provérbios, capítulo 21. Provérbios é o primeiro livro depois de Salmos. Você vai achar o livro de Salmos, se quiser, é o maior livro da Bíblia. O primeiro livro que vem depois de Salmos é Provérbios. E eu já vou ler aqui, Provérbios 21, 9, na minha tradução. Provérbios 21, versículo 9. Provérbios capítulo 21, versículo 9. Posso? Diz assim na minha Bíblia. É melhor morar num canto do sótão do que com mulher briguenta na mesma casa. Está na Bíblia, olha aí. Provérbios 21, 9. É melhor morar num canto de sótão alugado, onde os ratos passam, onde a gente só espirra, atchim, do que com mulher briguenta na mesma casa. Provérbios 27, 15. Vai para frente um pouquinho aí. Provérbios 27, 15. Provérbios 27, 15. Na minha Bíblia diz assim a tradução: telhado gotejando na cabeça em dia de frio e mulher encrenqueira são parecidos. Está na Bíblia que você não lê. Vou de novo. Essa é a minha tradução. Às vezes a sua tradução é um pouco diferente. Provérbios 27, 15. Telhado gotejando sobre a cabeça em dia de frio e mulher encrenqueira, mesma coisa, são parecidos. Versículo 16. Contê-la é como querer segurar o vento, ou como tentar pegar o óleo com a mão. Como é que vai ser bela uma mulher assim? É ou não é verdade? Não é? E aí então nós precisamos do quê? Da harmonia. Do equilíbrio dessas coisas. E eu gostaria já nessa última parte da pregação, falar de duas coisas, mulher, que você tem que cooperar na sua casa para que entre em equilíbrio. Então a gente já viu a questão da beleza. Onde é que está a beleza? Na personalidade, na serenidade, na suavidade e não nas coisas externas. E tudo isso passa por saber ser submissão, suporte e castidade no temor. Amém? Fala para sua amiga que está do seu lado, você vai ficar linda ainda mais depois desse congresso. Fala, esse congresso é a sua cirurgia plástica. Pergunta para ela assim, quanto que você ia gastar no médico? Fala, pega metade do valor e faz um pix para essa paróquia. É, ué. Voltemos. Essas coisas tornam uma mulher bela. A ausência torna a mulher feia. Foco na vida, filha. A vida que se apresenta para você é seu remédio e dentro dela está a beleza. E sim, uma alma bela produz um corpo mais belo, um semblante mais belo, mais ameno, e você se torna pessoa desejável. Pessoa desejável. Quando você, lá no início do seu casamento, vocês dois se desejavam demais. Por que se desejavam demais? Porque você tinha o corpo mais simétrico. Porque ele tinha o corpo mais simétrico. Porque você tinha um corpo que... as mulheres, quando vão fazer cirurgia plástica, falam assim, eu queria ter o corpo dessa aqui, ó, dessa minha cunhada aqui. Você nunca foi esse tipo de mulher, nem ele foi esse tipo de homem. Mas vocês eram pessoas desejáveis. Portanto, o cultivo das virtudes e dos papéis mantém uma pessoa desejável. Aqui na paróquia tem vários casais já, de média e longa data já. E a coisa tem vida ali, viu? Tem vida ali.
Por que tem vida ali? Porque são amigos, porque são desejáveis. E agora nós vamos entrar num ponto, então. 2 pontos. Eu vou deixar o mais caliente para o final. Primeiro ponto, que é ponto também. Dentro do equilíbrio. Diga comigo, dinheiro. Diga comigo, vida sexual. Primeiro vamos falar do dinheiro. Meninas, é preciso haver equilíbrio no uso do dinheiro. Uma das coisas mais terríveis da vida é não ter dinheiro. Lembra quando você ficou desempregado, o marido ficou desempregado? É ou não é terrível ter que pedir dinheiro para os outros, para pagar uma conta, para comprar material escolar? A ausência do dinheiro ela é muito sofrida, não é? Toca no ego, toca na dignidade da gente. Uma família sem dinheiro é muito difícil. A ausência do dinheiro faz balançar casamento. Porque daí vira bagunça, quem é que é culpado? Aí você pede dinheiro emprestado para sua mãe, agora ela empresta o dinheiro, mas quer dizer como é que você usa. Aí o teu marido já não vai com as fuças dela, porque no Natal de 88 ela chegou e falou assim, olha, ter uma vida financeira equilibrada. Amém? E muitas mulheres de verdade precisam trabalhar fora de casa. A gente vive num mundo, numa cultura, não sei quanto seu marido ganha, às vezes precisa mesmo. Algumas não precisariam se fossem ela e o marido pessoas mais simples. Talvez o que ele ganha dá para ter uma casa decente, dá para ter uma vida legal. Não dá para ter certas futilidades igual a casa daquele outro seu primo, seu cunhado. E você está correndo atrás disso. Mas veja, é preciso olhar para o dinheiro hoje, no mundo de hoje, como um novo desafio. Até algum tempo atrás o dinheiro não causava problema como causa hoje, a não ser que o chefe da família, geralmente era o homem, fosse muito alcoólatra, do tunguete, da jogatina, padre, o meu pai perdeu tudo que a gente tinha quando eu era menino, no bar das tias, aquelas tragédias. Mas isso você contava no dedo. Hoje, de quem a gente menos espera nas nossas confissões de paróquia, padre, eu estou ferrado. Eu estou devendo 40, 72 mil reais. Por causa de Bete, por causa de tigrinho. Gente que você não suspeita. Mulheres produzindo dívidas impagáveis por causa do jogo. Então, o dinheiro virou assunto. E como é que a gente protege o dinheiro? Trazendo ele para a luz. Você precisa chegar na sua casa, sentar com o seu marido, pegar uma folha de caderno, uma caneta. Quanto é que a gente ganha? X. Minha casa, minha vida? Água e luz? Parar de dever para os outros. Sai das suas dívidas. E para sair de dívida, você vai ter que apertar o cinto. Para sair de dívida, você vai ter que parar de pedir pizza, sushi. E aprender a fazer um hambúrguer em casa, comprar essas pizzas de mercado. Compra aquela pizza de mercado, pede 300 gramas mais de mussarela, pica em cima, que é para dar uma reforçada no queijo. Corta o tomate bem fininho. Compra aqueles refrigerantes, 3 litros. É igual eu na academia, chega na metade não tem mais gás. Não é verdade? Não leva nada aqui. Pague quem você deve, limpa teu nome, anda de cabeça erguida, saia das dívidas. E aí você vai ver ali quanto é que sobra. E aí você começa a ver. Precisa mesmo fazer unha toda semana fora de casa? Não dá de aprender de fazer essa unha? Precisa mesmo de mais uma blusinha? Precisa mesmo de mais um sapatinho? Precisamos mesmo de um celular novo ou só manda fazer um backup e vamos com isso mais 2 anos? Precisa mesmo o que precisa? E o que é que precisa? Precisa derrubar essa parede, aumentar essa porta, porque cada um precisa ter um quarto, não está certo 2 meninos e uma menina no mesmo quarto. O que precisa mesmo? Bota ali, anota. E aí, de comum acordo, dobra, bota no envelope e bota debaixo do São José. Eu acredito nessas coisas. Amém? Você acredita também? Agora eu acho que São José lê a sua carta, nem ele sabe o que fazer, Juliana. Ele pega e está escrito assim, São José, me ajuda com as contas. Se ele te perguntar que conta, você não sabe responder. Qual conta você vai pagar de uma vez? Qual conta você vai refinanciar? Qual conta você vai pagar de pouquinho? Qual conta paga logo? Às vezes não é que você queria pagar primeiro, mas é que vai te dar mais paz. Vida financeira virou problema no mundo de hoje. Por causa do jogo e por causa do tanto de conforto, prazer e futilidade que a gente tem o direito de ter, mas que até antigamente era de sábado à noite só e agora está de segunda a segunda. É ou não é verdade? Põe o dinheiro no lugar certo. E aí você precisa trazer para a luz. Como é que você sabe que vem para a luz? Quanto ganhamos, quanto custamos. E você precisa tirar o extrato do banco e ver onde é que seu marido está gastando dinheiro. E ele vê onde é que você gasta dinheiro. Os casais se traem muito nisso, né? Você compra e não conta que comprou. Você compra e não usa porque ele vai perceber que é novo. Daqui 3 meses aí já está fora de moda. É que você vai usar para ele não reparar que você comprou. Meu Deus, quanta mulher fazendo isso. Olha as risadas. Eu até assustei aqui. Eu estou entre criminosas. Dinheiro virou um assunto que está destruindo matrimônios de pessoas boas. Então, até algum tempo atrás, isso talvez não precisasse ser um assunto.
a ser tocado, iluminado, sem segredos. Mas hoje em dia, se a tua vida financeira e a dele for segredo uma para o outro, daqui a pouco o diabo mete o rabo aí. Porque hoje o mundo dá muitas possibilidades de fazer besteira e se machucar quando o assunto é dinheiro. Amém? Segunda coisa que virou problema como nunca foi antes: sexo. E aqui, mulheres, olha aqui para o Pato, com todo carinho e respeito do mundo, eu preciso da sua inteligência, eu preciso da sua racionalidade, e você não pode ficar feridinha com o que eu vou falar. São Paulo diz: provai, escutai tudo, retei o que é bom. Eu vou falar coisas aqui que se não é para você, não é para você. Você não precisa ficar brava. Amém? Fala para quem está falando, senta direito, que agora o assunto é... Vamos lá? Abre comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios capítulo 7. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 7. Versículo 2. Eu vou lendo já, tá bom? Por causa do nosso tempo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Eu vou ler até o versículo 9, depois eu explico e pontuo o que eu acredito que seja importante para nós. Vamos lá? Paulo está falando das pessoas que são celibatárias, viúvas, solteiras. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Entretanto, para não cair em imoralidade sexual, tenha cada qual a sua mulher, e cada mulher tenha o seu marido. Versículo 3. Cumpra o marido o seu dever conjugal para com a sua esposa, e a esposa cumpra o seu dever para com o marido. Versículo 4. Não é a mulher que dispõe do seu corpo, mas o seu marido. Do mesmo modo, não é o marido que dispõe do corpo, mas a sua mulher. Versículo 5. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para se entregarem mais à oração, à vida espiritual, mas voltai depois à convivência normal, para que Satanás não vos tente por falta de domínio próprio. 6. O que acabo de dizer é uma concessão, não uma ordem. 7. Aliás, disse Paulo, eu gostaria que todos fossem como eu, celibatário. Mas cada um recebe de Deus um dom particular, um este, outro aquele. Versículo 8. Digo, pois, aos não casados e às viúvas que é bom se pudessem ficar assim como eu, para servir a Deus. Versículo 9. Se, porém, não conseguem dominar-se, casem-se, pois é melhor casar do que se abrasar em desejo. Palavra do Senhor. Paulo, então, está falando dos problemas que estão acontecendo em Corinto, de ordem da imoralidade sexual, e Paulo, então, disse o seguinte: gente, vamos resolver isso aqui? Se case, arruma um homem para você. Arruma uma mulher para você. Claro que não é só isso, tem simplista assim, o padre às vezes é meio debochado, que é para te acordar e você entender. Vem comigo. Mas aí Paulo está dizendo que o sexo é dentro do casamento. E aí, Paulo está enfrentando um outro problema. Os não casados estão fazendo. E os casados não estão fazendo. E aí vem o problema das duas coisas. Você fazer sexo sem ser casado te traz problemas. Vai engravidar de um cara que não vale nada, que você não gosta de fato dele, agora ele é o pai dessa criança pro resto da vida. Gerou um vínculo para sempre. Mas também existem consequências para um casal que não faz sexo. O sexo não pode ser Deus. E talvez para quem é mundano, o sexo é igual a um Deus. É tudo, é a coisa mais importante. Mas minhas queridas, para vocês que são religiosas, cujo sexo não é Deus, isso eu sei. Olhando aqui eu vejo que não é. Mas o sexo não pode ser um drama. Nem Deus e nem um drama. O sexo é uma parte importante do relacionamento. Aí pessoas vão dizer assim, não, porque o que segura o casamento é a amizade, é o amor, é o companheirismo. Ok. Na prática, o que manifesta amizade, amor e companheirismo? Comer uma pizza junto, sim ou não? Assistir um filmezinho junto, sim ou não? Não? Vocês não fazem essas coisas? Minha Nossa Senhora. Andar de mãozinha dada, sim ou não? Levar ela ou levar ele lá na casa da mãe, porque a irmã veio do Japão, faz 20 anos que não vem, passar 2 dias lá. A sogra, essas coisas manifestam amizade, amor e companheirismo, sim ou não? E o sexo? Também. Tem muito casal cristão que não entende isso. Sexo é importante. Ele é procriativo e é unitivo. Vem cá comigo. Cada etapa da vida e do matrimônio é uma etapa. Uma coisa é um casal, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos de idade, não tem filho ainda, só tem 1 ou 2. Outra coisa é um casal, a mulher já está entrando na menopausa, e ele torceu o joelho, precisa colocar um pino, agora tudo nele é mais desengonçado, a barriga cresceu. Cada um sabe em que etapa está. Eu não estou mandando ninguém fazer nada, eu preciso da sua inteligência. Eu posso contar com a sua inteligência? Sim ou não? Mas sexo é importante. E sexo não é só conjunção carnal.
Penetração. Qual é o maior órgão do corpo humano? A pele. Abraço, beijo, carinho. Deitar encostado um no outro. Fazer assim. Morder o beijo, botar um pouquinho de língua. Beijo é mais molhadinho. Minha mãe que falou, que ela com meu pai, os beijinhos ali é molhadinho. 60 e poucos anos, o beijo é molhadinho. É um assunto importante. E o que está acontecendo com muitos casais bons da igreja? Adultério. De mulheres, sim, mas ainda majoritariamente de homens. Porque para algumas mulheres o sexo é um drama. Ele é desnecessário. E isso vai sendo negligenciado. O sexo é uma linguagem de aceitação. O sexo é uma linguagem de valorização, de aproximação, de reconciliação e de união. E talvez a sua vida sexual está precisando um pouquinho de bom humor. Se você faz isso aí ser um pouco mais engraçado, sei lá. Não é ser depravado. Não é ir para motel, esses lugares cheios de demônio. Mas é entre vocês dois. E aí, queridos? Filha, você precisa entender, o sexo ele é importante, ele precisa existir. Dentro do diálogo e da realidade, da idade, da saúde, do peso, da circunstância, da correria. Não pode virar Deus, não aceite que o seu marido queira que sexo seja um Deus, porque não é. Mas cuidado para você não fazer do sexo um drama. E porque drama desnecessário, você vai perder seu marido. Precisa ter toque, precisa ter cheiro, precisa ter calor, precisa ter pele, precisa ter nariz com nariz, precisa ter beijinho, precisa ter mão boba, precisa ter tapa, beliscão. É seu, é dele, vamos, filho. Precisa ter romance, precisa ter alegria. Tem que ser engraçado, tem que ser divertimento isso aí. Até hoje, meu anjo, você entra dentro do quarto, a impressão que você tem é que o padre está atrás da porta olhando, sua mãe está atrás da porta olhando, ninguém está olhando, não. E nós já tivemos aqui uma fala sobre o que é natural, o que não é natural. Seja feliz, vai. Valoriza. Olha o que Paulo está dizendo, não fiquem se recusando um ao outro, a não ser de comum acordo. Para se entregar à oração aí, ó. É tão importante que Paulo está dizendo, já que você não vai fazer isso, então não faça para rezar, para se encher do Espírito Santo, mas também não precisa encher tanto do Espírito Santo, não. Ele disse, volta logo. Para o diabo não tentar. E aí, gente, alguns homens sofrem demais com isso. Padre, a minha mulher ela é muito difícil. Eu preciso começar na segunda-feira, se eu quiser algo na quinta, e possivelmente não vai ter. Minha mulher nunca está disponível. Filha, você precisa ser um pouco mais disponível, mais acessível, você precisa gostar um pouquinho mais disso aí. Entendendo o lugar que isso tem, e isso é um assunto que está sendo negligenciado, e nós estamos vendo casais de meia idade dentro da igreja, pessoas boas, com dons e carismas, indo arrumar fora de casa. Claro que não justifica, claro que é pecado, mas às vezes está sendo negligenciado. Não pode ser negligenciado. Sexo não é Deus, mas não pode ser um drama. Tem que fazer parte da sua vida. Conversem, se acertem. Para alguns homens é muito difícil. Padre, é muito difícil. A minha mulher é um poço de mágoa, de mime, de briguinha. Ela nunca está disponível, ela não sabe ser feliz, ela não se alegra nunca. Padre, eu não sei se eu sou bom, se eu sou ruim. Ela não me dá feedback, ela não dá retorno. Eu tenho 20 anos de casado, eu tenho 8 anos de casado, eu tenho 25 anos de casado. Padre, nós estamos entrando para o 5º ano de casado. Até hoje eu não sei se foi bom, se foi ruim, nunca. Porque ela não expressa, entende, padre? Ela não... O senhor está entendendo, né, padre? Eu falo que eu estou entendendo. Porque se eu for desenhar mais isso no YouTube, o meu advogado falou para eu ficar quieto. Padre, ela está ali, mas eu não sei se é por ali que vai, se é por ali que volta. Ela precisa emitir algum sinal. Então, padre, eu não sei se eu procuro, se está bom, se eu não procurar fica melhor, mas aí não procurou, aí eu estou distante, aí eu não sei. E o ser humano ele é tão engraçado que depois de uma conversa como essa, na hora de sair da sala do padre, sabe o que esse cara fala? Ô padre, mas eu sempre tive uma pergunta. Fala, filho. Por que padre não casa? Não passar o que você passa. Não fiquem se recusando. Seu corpo é do seu marido é seu corpo. Não fique se recusando. Agora conversa. E coloque isso como um assunto a nunca ser esquecido. A louça está lavada, a comida está feita, os meninos estão tudo limpinho, amém? Veio na missa, fez a quaresma do Frei, fez o diário espiritual do Padre Mário. Olha o checklist, coisa linda você, hein? E a namoradinha, deu? É um assunto da vida. É um assunto. E o dinheiro? Está sobrando, está faltando, estamos gastando? Estamos fazendo um pezinho de meia? Estamos juntando para quê? E a vida íntima de vocês dois? Está onde? Não tem mais? Isso é assunto, hein? Isso vai dar BO, hein? Isso vai dar ruim, hein? Tem dado ruim, gente. Tem dado ruim porque muitas mulheres têm uma dificuldade com isso.
E aí lá no encontro de homens a gente ajuda e explica para o seu marido qual é o papel dele para que isso não seja tão dramático para você. Mas você é a esposa dele. Ajude-o. Amor, assim, assado, ao molho. Ensina o caminho das pedras. Fala alguma coisa. Conversa. Cede um pouco. Porque o ato sexual chega a ser um ato de caridade às vezes, sabia? Um homem muito sábio me disse assim: Padre Mário, quando você for pregar para os homens sobre sexualidade, essas coisas, o assunto estava girando em torno de 2 pessoas lá, um tanto conhecidas, que tinham traído a esposa, né, pulando cerca e tal. Eu disse: Padre Mário, ajude os homens a entender uma coisa. Porque os homens também sofrem nessa área as tentações próprias da sexualidade masculina, né? Eu falei assim: Padre Mário, ensine lá o seguinte. Estava esse homem sábio e ao lado dele estava uma mulher sábia, a esposa dele. E ele falou assim, tinha mais gente assim, íntima na mesa, porque eu falei assim, porque um homem quando casa, padre, essa história que você está ouvindo, o cara com 50 anos de idade resolve arrumar outra mulher mais nova, esse tipo de coisa, né? Porque é assim, padre, um homem quando casa, ele é igual um leão. Ele é faminto, ele é bravo, os dentes dele são duros e pontiagudos, ele come até pedra. E a esposa desse leão, Padre Mário, a leoa dele é como um bife mole. Então, filho, só alegria. Mas vai passando o tempo, o leão, a juba cai, ele fica cansado, o dente fica mole, perde o corte. E esse leão olha para a leoa, e o tempo passou, e a leoa dele, que era um bife molinho, virou um bife duro. E aí, Padre Mário, diga lá para eles assim, que um leão de Deus, um leão que tem o Espírito Santo no coração, ele ama a leoa dele. E às vezes ele acorda e diz: Deus Todo-Poderoso, me dá tua graça hoje, que eu tenho que morder a leoa, porque já vai para 2 meses, 3 meses, que o leão não procura a leoa, e aí o Espírito Santo fala dentro desse leão assim: procura a leoa. Tadinha, ela está se sentindo feia, velha, de escanteio. Valoriza a tua leoa. Pega ela hoje. Não é nem porque você quer, tem novidade nenhuma ali, só para ela se sentir ainda amada, pertencente, deita ela aqui, ó. Aí todo mundo riu. A leoa do leão do lado, comendo, falou assim, e aí, Padre Mário, aproveita e fala que muitas vezes a leoa também tem dó do leão. É por dó, não é por outra coisa. Aí eu olhei para esse leão e para essa leoa. Olhei para esse leão e para essa leoa e disse: é por isso que vocês dão tão certo. Que um tem dó do outro. Chega a ser caridade. Pss, mulher, às vezes, é por dó mesmo, por carinho. O teu leão já não é mais o mesmo leão, mas ele é o seu leão. E é na tua relva, é no parque ecológico da sua existência que ele está, que ele se mantém. Cuida do leão. Às vezes o seu leão está se sentindo um idiota que só paga a conta. Às vezes o teu leão está meio desmoralizado com alguma situação. A vida sexual é um ato de aceitação e valorização do outro. Vai lá. Mas não está querendo, não precisa querer também, querer. Chega a ser caridade. Chega a ser amor. Essa distância física produz feridas e fantasmas na cabeça da pessoa. Não produz na sua? É. Vamos ficar em pé?